Oi, pessoal! Olha eu aqui de novo. Dessa vez a gente vai falar de um assunto super legal que eu sei que muita gente adora, que são erros e acertos na produção. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Muita coisa do que eu vou falar são opiniões minhas, tá? E são relacionadas ao tipo de fotografia que eu faço, que é essa coisa mais lúdica, mais contemporânea, mais atemporal. Mas muitas coisas também funcionam para todos os tipos de fotografia, tá bom? Então pega aquilo que for útil para você e descarta o resto, tá? Como eu sempre falo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vejo, né, quando a pessoa começa a trabalhar com fotografia artística, muitas vezes é que as pessoas vão para o lado da pintura. Isso acontece muito. Você faz uma parceria com uma maquiadora e vai desenvolver um ensaio artístico envolvendo pintura. Só que o que acontece? Muitas vezes a maquiadora quer colocar todas as habilidades que ela tem, ou se inspira em algum filme ou em alguma coisa que vocês viram, né? Às vezes o fotógrafo nem interfere, deixa a maquiadora livre para fazer. E acaba não tendo uma preocupação tão grande com a beleza. E deixa eu explicar o que é beleza aqui nesse sentido, tá? Eu não estou falando sobre ser bonito ou não ser bonito, eu estou falando sobre beleza no sentido da maquiagem. A beleza, quando a gente fala de maquiagem, é as formas do rosto de cada pessoa. Então, quando a gente fala, eu vou valorizar a beleza, ou eu vou cuidar da beleza da Maria, significa que eu vou observar como é o rosto da Maria e vou trabalhar para que as formas do rosto da Maria sejam valorizadas. Eu vou pôr um blush para deixar o rosto dela mais marcado, ou eu vou usar uma sombra que vai abrir os olhos, eu vou valorizar a beleza que a Maria já tem, as formas que o rosto da Maria tem. Então, muitas vezes a gente tem grandes ideias sobre pinturas e a gente joga uma tinta e pinta o rosto da pessoa inteiro e acaba modificando ou deformando as formas e às vezes deixando até o rosto um pouco menos humano. Para exemplificar, imagina que você queira fazer um ensaio inspirado no Avatar, sabe? Aquele azul lá, né? Aí você pega uma tinta e pinta o rosto da modelo todo, só passa a tinta no rosto dela. O que vai acontecer? Ao invés de você ter um avatar, você vai ter aquele homenzinho azul da Tim. Você entende a diferença? Porque é simplesmente uma tinta azul passada no rosto dela. Para que você tenha um personagem parecido com o Avatar, você precisa entender que você tem tons de azuis diferentes no rosto. Então, na bochecha, você vai ter um azul mais claro, no côncavo do olho, você vai ter um azul mais escuro para dar essa profundidade. No queixo também você tem que ter uma sombra. No nariz você tem que ter uma parte mais clarinha no meio para dar volume, uma parte mais escura nas laterais. Isso tudo precisa ser respeitado. Não é só jogar uma tinta no rosto da pessoa e achar que vai ficar lindo, porque você modificou as formas do rosto dela. Você tirou todo o volume, toda a sombra, toda a luz que existe naturalmente no rosto de cada pessoa. A gente tem áreas que pegam mais sol do que outras, áreas que são mais claras naturalmente. Essas áreas precisam ser reproduzidas quando você pinta uma pele. Uma outra coisa que acontece muito também é quando a gente pinta uma parte do rosto e a outra não, ou pinta uma parte de uma cor e outra parte de outra cor. Muitos fotógrafos, quando pensam em fazer uma coisa diferente, vão para esse lado. Eu vou fazer diferente, então eu passo uma cor de um lado, uma cor do outro, né? Vou fazer metade, metade, vou fazer... Isso é ser diferente para as pessoas, mas existe um risco muito grande porque você também deforma o rosto da pessoa. Por quê? Coisas mais escuras parecem menores, coisas mais claras parecem maiores. Então, se você pinta um olho, se você maqueia um olho com tons de maquiagem escuros, ele vai diminuir. E se você pinta o outro olho com tons de maquiagens mais claros, ele vai aumentar. E aí você vai deixar a pessoa com a sensação de que ela tem um olho maior do que o outro. E ninguém quer ser fotografado dessa forma. Então você tem que ter muito cuidado quando você escolhe fazer o rosto metadinha, sabe? Aquela coisa de caveira mexicana ou de qualquer outra coisa que você decida dividir o rosto. O mesmo vale para figurino, tá? Se você decide pôr o figurino todo de um lado e o outro vazio, você tem que saber que esse lado vai parecer mais carregado, vai ter mais coisa, ele pode parecer menor, dependendo da cor ou das coisas que você colocar. Você pode dar a sensação que a pessoa está torta. Não significa que só porque é diferente vai ficar lindo. Às vezes não fica. E vocês têm que ter preocupação com a beleza, principalmente se vocês pretendem reproduzir isso. Então vocês estão fazendo um projeto hoje, é o primeiro projeto de vocês que vocês querem criar portfólio para vender. Para vender tem que ser bonito, a pessoa tem que se sentir valorizada para comprar.
E ela vai se sentir valorizada se aquilo causar impacto nas pessoas que olham. Ninguém vai se sentir valorizada por uma coisa que está aparentemente mal feita ou que causou um efeito negativo, sabe? Deixou a pessoa torta, deixou a pessoa desproporcional. Pode ser feio, pode ser. Você talvez queira fazer uma coisa feia, uma coisa monstruosa, uma coisa bizarra, uma coisa de horror. Mas você pode fazer uma coisa de horror que valoriza a pessoa. Eu faço vários ensaios de terror com sangue, com dentes aparecendo, cortes e cicatrizes, aonde a pessoa ainda se sente valorizada, onde as formas dela ainda estão bonitas, aonde ela ainda se sente ela na foto. Então isso tudo é muito pensado. Quando eu faço ensaios com tinta, a gente primeiro maqueia toda a pessoa nas cores da tinta que a gente vai usar, a gente faz um desenho bem bonito com as tintas, a gente usa uma sombra colorida, a gente trabalha o rosto todo e a gente coloca as tintas, a gente joga, né, faz respingos bem específicos nas áreas que a gente acha importante para valorizar ainda mais a maquiagem e a pintura que ela está fazendo. Nada ali é borrado, nada ali é manchado ou é jogado aleatoriamente, porque você pode acabar prejudicando as formas. Se você joga as tintas e marca muito o nariz, você pode deixar o nariz dela parecendo mais largo ou menor, e isso vai mudar o rosto dela, não vai ser mais ela, porque o nariz dela não tem aquela forma. Ou você pode deixar a bochecha dela mais clara em cima e fazer parecer mais gordinha do que ela é normalmente. Então isso é um perigo, porque não é que você vai deixar a pessoa mais feia, você vai deixar a pessoa diferente de quem ela é. Isso é pior do que mais feia ou mais bonita. Não é ela. Esse é o problema todo. E quando você pinta o rosto da pessoa, é muito fácil você cair nesse problema. Inclusive, é muito fácil você sumir com o nariz da pessoa, porque você passa a tinta no rosto todo e não cria sombras, não cria luz, não cria volume, o nariz pode desaparecer, dependendo da luz que você usar, o que é um perigo enorme, né? Então precisa ter muito cuidado. Quando a gente joga tinta mesmo, primeiro a gente faz toda a maquiagem. Quando a Alison faz, por exemplo, a maquiagem de efeito especial, de terror, primeiro ela maqueia a pessoa, ela deixa a pessoa bonita, depois ela enfeia, depois ela faz os ferimentos, depois ela joga o sangue, depois ela trabalha tudo que precisa trabalhar. Porque primeiro a gente valoriza o rosto, a gente valoriza as formas, né, a beleza, valoriza a beleza da pessoa, para depois, em cima da beleza que ela tem, que foi construída e que existe dentro das formas do rosto dela, a gente começa a trabalhar e a desconstruir aquilo que a gente acha necessário. Então, a beleza da pessoa sempre tem que ser respeitada dentro da construção da personagem que a gente está fazendo. Gente, lembrem do que eu falei, beleza não no sentido de ser bonita, tá? Mas no sentido das formas do rosto que ela tem, tá bom? Uma dicasinha boba e muito rápida que pouca gente pensa a respeito. É o esmalte que a gente vai usar no dia do ensaio. Eu tenho isso nas minhas regras, tá? Qual esmalte escolher? Como eu trabalho com fotografia atemporal, a minha intenção é que essas fotografias sejam eternas, que elas não fiquem cafonas e que elas não tenham vergonha daqui a 5 anos, quando ela olhar a foto, ela fala, ei, olha que esmalte horrível que eu usava na época, essa cor nem se usa mais. Eu não quero que ela tenha essa sensação. Então eu sempre peço para ela usar esmaltes neutros, tons parecidos com os tons da pele, ou que ela use base, ou que ela use coisas mais simples que não se destaquem tanto na fotografia. Ou ela pode usar as cores mais tradicionais, que são os vermelhos, os tons de preto, café, sabe? Essas cores mais escuras, que combinam com os figurinos escuros. Então, se ela já determinou que ela vai usar um figurino dark, né, uma coisa mais escura, mais bruxa, mais coisas desse tipo, faz sentido que ela use um esmalte dark, como se ela vai fazer uma coisa sensual com figurino vermelho, faz sentido que ela use vermelho. Ela só vai partir para um esmalte colorido se ela já escolheu um figurino colorido, mas ela não vai poder mudar. Então, se ela escolheu azul, faz sentido que ela use unhas azuis, mas ela não vai poder mudar quando ela chegar aqui. Ainda que ela escolha um figurino azul, eu sempre aconselho que ela venha com esmalte neutro, porque ela chegando aqui ela pode mudar de ideia. Isso não é difícil de acontecer, chegando aqui ela muda para um vermelho e ela tá com a unha azul e isso não vai funcionar. Então eu sempre sugiro que ela venha com esmalte neutro. Agora, a pior coisa que pode acontecer no ensaio é a bendita da unha filha única. Sabe aquelas unhas que são todas assim, tipo, de uma cor e a do meio é diferente? Essa é a pior coisa, o pior cenário possível
para a pessoa fazer no esmalte na unha no dia do ensaio. Por quê? Quando você fotografa, por exemplo, nessa posição aqui, de cima para baixo em 1.2, que é o que eu fotografo muito, isso tudo sai desfocado. Então a única coisa que você vai ver é 3 unhas vermelhas, né, porque o polegar não aparece, e um borrão no meio que você não vai saber o que que é, porque é isso que você vê, né, tudo desfocado, você vai ver um borrão, que vai parecer que ela perdeu uma unha, porque é um borrão de outra cor no meio de 3 dedos vermelhos, por exemplo. Então, nunca deixe a cliente usar uma unha filha única se você está fotografando com uma lente que desfoca, por exemplo, em grande abertura, né? Que é o meu caso. Porque ela vai aparecer lá no fundo desfocado, vai parecer que caiu aquela unha. Uma vez uma cliente me vem com uma filha única, roxa, aquele roxo meio berinjela, né? E parece que ela imprensou o dedo na porta e aquela unha tá preta e vai cair a qualquer momento. Aí eu fico imaginando a deusa que prendeu o dedo na porta, sabe? Não funciona. Para mim acaba todo um encanto. São coisas que eu fico imaginando as histórias. Por exemplo, imagina a deusa da lua, linda, maravilhosa, entrando na farmácia para comprar um esmalte, sabe? São coisas que não funcionam na minha cabeça. Como marca de biquíni. Eu sempre encrenco com marca de biquíni. Eu prefiro sempre tirar quando eu fotografo fantasia. Porque eu não consigo imaginar a deusa linda, maravilhosa, indo na lojinha escolher biquíni. Ou indo na praia pegar sol de biquíni, sabe? São coisas que não funcionam na minha cabeça. E quando você vê a marquinha de biquíni na foto, são coisas que eu associo imediatamente àquela pessoa lá sei lá, na Praia Grande, deitada no sol, lá no meio dos caras vendendo, sei lá, camarão, pegando sol na praia, a deusa. Eu não consigo imaginar. Então são coisas que para mim quebram o encanto da foto que a gente está construindo. Então são coisas que normalmente eu tiro a marquinha do biquíni. Lógico, eu converso com a modelo. Algumas modelos me pedem para deixar, eu ainda faço essa brincadeira com elas. Ah, tá, vou deixar a deusa da Praia Grande, né, lá de biquíni. Mas para mim, eu fico imaginando essas situações. A deusa escolhendo biquíni na lojinha, não funciona. Então são coisas que eu tento evitar, porque eu acho que interferem na história que a gente está contando. É o mesmo caso do esmalte. Eu não consigo imaginar a deusa na farmácia escolhendo a corzinha do esmalte da semana. São coisas que não dão certo. Como também aquelas unhas com pedrinha, sabe? Cola pedrinha na unha. Quando você desfoca de longe, você não enxerga a pedrinha, principalmente se não tiver uma luz refletindo e ela não tiver brilho. Você vai ver só uma sujeira na unha, sabe? Parece que tem caquinha na unha, assim. É isso que você vai ver, uma sujeira grudada na unha da pessoa. Você não vai ver que é uma pedrinha linda, Swarovski colada. Você vai ver uma sujeira na unha. Então, quanto mais neutro, melhor. E, gente, quem garante que daqui a 5 anos isso não vai ser cafona pra caramba, pedrinha colada na unha? A gente não sabe, né? Então é melhor evitar, porque eu quero que essa foto seja bonita daqui a 30 anos. Eu não quero que ela dure só 2020 porque tá na moda pedrinha colada na unha. Então eu evito esse tipo de coisa para que essas fotos sejam o mais duráveis possível, para que a pessoa tenha orgulho de mostrar essas fotos por muito tempo. Cílios postiços, gente, todo mundo sabe que descola, tudo mais, eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas, gente, para quem vai usar cílios postiços pela primeira vez, cílios são toldos colados nos olhos, tá? Lembrem-se disso, é como se fossem toldos. Sabe o que é toldo, né? Aquele negócio que você põe para proteger a loja da chuva, é como se fosse aquilo colado nos olhos. Então, se tem meninos assistindo a esse vídeo, sejam muito gentis com as modelos que estão usando cílios, porque elas estão carregando toldos, tá? Tenham empatia por elas, porque elas têm toldos nos olhos. É horrível usar cílios postiços, principalmente para quem usa pela primeira vez. Então, muitas vezes é difícil elas conseguirem ficar com os olhos abertos e vocês têm que ter muito cuidado quando elas estiverem usando cílios muito grandes. Se vocês puderem evitar cílios muito grandes, principalmente quem está começando a fotografar, resistam à tentação daqueles cílios de penas, aqueles cílios que tem umas coisas enormes grudadas assim, a menos que a pessoa tenha muita habilidade para usar cílios. É quase como você usar um salto 20, assim, aqueles saltos enormes. Se você não souber andar com aquilo, não vai ficar elegante. O cílio é a mesma coisa. Você não vai conseguir manter os olhos abertos. E para quem fotografa de cima, né, que é o meu caso, muitas vezes, não importa que a pessoa esteja de olhos abertos, você só fotografa os cílios.
Então tenha muito cuidado com cílios grandes demais. Eles podem pesar, fazer a pessoa ficar com o olho caído, fazer com que ela tenha dificuldade de abrir os olhos. Alguns cílios, eles também têm uma aparência muito plástica, então eles têm muito reflexo. Quando você põe a luz, fica aquele brilho, né, nos cílios, assim, como se fosse um pedaço de plástico colado. Então precisa ter bastante cuidado. Às vezes é melhor não usar cílios, deixar os cílios naturais da pessoa. Também tem uns pincéis de cílios que são legais, às vezes são melhores do que alguns cílios artificiais, é uma opção também. Mas tenham bastante cuidado e tenham bastante empatia pelas meninas que estão usando cílios pela primeira vez, porque é um saco, é pesado, você fica enxergando uma sombra na sua frente, sabe? É bem difícil de usar. E às vezes a gente sai com a cara esquisita por causa dos cílios. Então muitas vezes é melhor não usar ou usar um menorzinho, sabe? Para vocês ficarem para elas ficarem mais confortáveis, né? Então orientem as modelos a usarem se elas estiverem acostumadas ou usarem uns que não sejam tão grandes. Sobre tecidos, gente, vocês sabem que quase todos os meus figurinos, eles são tecidos que a gente joga no corpo da pessoa, né? Eu vejo muita gente fazendo isso, muita gente seguindo as minhas orientações, né, para fazer, mas, gente, não é simplesmente jogar o tecido lá. Primeiro porque precisa ter uma combinação de cores para não ficar monótono. Então você nunca vai jogar um tecido só. Você vai pôr um tecido e vai pôr uma pontinha de uma renda por cima, se você puser um tecido liso, ou você vai pôr um tecido da mesma cor, mas com um tom diferente, para dar movimento para aquilo, para não ficar uma coisa monótona e também para você desenhar a forma. Então se eu jogar um tecido, tá vendo aqui, ó, que eu estou praticamente com a mesma cor de roupa, e você não consegue enxergar minhas formas, isso acontece com a modelo também. Só que aqui ninguém está me julgando, ninguém está me fotografando, né? Não é para isso que eu tô aqui para falar para vocês. Então ninguém liga para minhas formas. Mas quando eu fotografo, eu quero valorizar minhas formas. Então eu preciso que elas estejam definidas. Se eu jogasse só um pano preto na minha frente, você não estaria vendo o formato das minhas pernas aqui, mas se eu quero ser fotografada, eu quero que você veja. Então eu precisaria ter um segundo tecido aqui mostrando que aqui tem uma perna, que a minha perna não é gorda, isso aqui não é meu quadril, isso aqui tem uma perna. Então eu preciso que você veja a definição exata do meu corpo. Então aqui precisaria vir um outro tecido em outro tom, para que vocês enxergassem melhor a diferença que existe no meu corpo. Mesma coisa aqui nos braços. Eu precisaria separar a minha cintura, mostrar que existe espaço aqui, que eu não sou tão larga, eu tenho uma cintura um pouco mais fina. Isso tudo é importante. Quando a gente joga o tecido, principalmente aqui na frente, ele não pode nunca formar um triângulo. Eu vejo às vezes que a pessoa segura a ponta aqui e deixa o tecido esticado. Ele forma um triângulo, então a pessoa fica no formato de um triângulo, ela fica 3 vezes mais larga na cintura do que ela é normalmente. Isso é um problema enorme. O que você precisa fazer é usar algo para marcar a cintura. Então prende o tecido aqui em cima e puxa ele para a lateral para ele ficar bem grudadinho aqui. Então você tem essa cinturinha marcada, mostrando aonde termina o corpo da pessoa, e não que o tecido, que a pessoa tem um formato de triângulo, assim, né? Você tem aqui a cinturinha marcada. Ao mesmo tempo, você também não pode marcar a cintura com um cinto e deixar um balonê aqui, que eu vejo muita gente fazer isso, né? Deixar aquela coisa fofinha aqui na cintura, né? Tipo isso aqui. Você não pode deixar desse jeito porque você também muda a forma da pessoa. Outras pessoas fazem aquelas alças aqui, né? Pega o tecido, enrola aqui em cima, faz aquele vestido tipo grego. E aí fica aquele monte de pano enrolado aqui em cima, que faz com que a pessoa fique com o ombro muito grande, muito cheio, muito volumoso. Isso também não é legal. Se você quer fazer um vestido desse, você tem que trazer só a pontinha do tecido aqui para ele ficar bem fino. E você não ter um monte de pano enrolado e amarrado aqui dessa altura, né, de pano. Tem que deixar ele bem fininho aqui, com um caimentozinho bonito para cobrir o seio. Então deixa só a pontinha do tecido em cima, aqui você pode amarrar com uma fita puxando para trás a pontinha. Isso vai te dar um efeito muito mais bonito, né, do que se você deixar todo o tecido embolado aqui. Isso vai deixar o ombro dela muito grande, muito carregado, né? Tenta deixar sempre o tecido mais fino possível
para mostrar melhor as formas da pessoa. Eu não vou entrar no mérito de que a gente tem que emagrecer as pessoas, mas a gente não pode engordar elas, a gente não pode aumentar as formas dela. Ninguém se sente bem, ninguém se sente bonita quando você aumenta as formas, né? Quando você altera, modifica as formas do corpo dela. Todo mundo quer se sentir valorizada, né? A gente não precisa necessariamente emagrecer as pessoas, mas a gente também não vai deformar o corpo ou modificar o corpo, né? Vamos tentar valorizar aquilo que as pessoas têm, para que elas se sintam confortáveis, né? Eu não vou deixar o corpo dela muito maior do que ele é normalmente. Então vamos valorizar as formas, valorizar a cintura, valorizar o quadril. Então usar o tecido para desenhar o corpo da pessoa, é isso que realmente valoriza, né? As formas dela, principalmente se a ideia é fazer um ensaio sensual, que é o que eu praticamente trabalho, né? Então, deixar o ombro à mostra, deixar o tecido bem fininho aqui, isso valoriza muito o corpo. Uma maquiagem também em tons frios, quando você vai fazer pintura, é muito perigosa. Principalmente quando você usa sombra para fazer a maquiagem. Eu vejo muitas sereias, né? Sempre vejo maquiagem de sereias feitas com sombras. Então, sombras mesmo, que eu digo pigmento a sombra, né, da maquiagem. Não sombra de luz, a sombra da maquiagem. E elas são muito claras. E aí o que acontece? A pessoa faz tons frios, porque muita gente associa a sereia com tons frios, aí começa com roxo, azul, verde, né, esses tons, e faz os desenhos com aquela coisa da meia calça, né, para fazer aquela coisa parecendo escama no rosto. Só que conforme você vai fotografando, aquilo vai manchando um pouco, vai perdendo um pouco da forma. Quando você edita, sabe o que parece? Hematomas. A pessoa que fez não vai perceber, porque ela vai enxergar aquelas escamas lindas. Mas para quem está olhando, muitas vezes vai parecer hematomas, porque é uma combinação de roxo, azul e verde. São os tons do hematoma. Dependendo da edição que você faz, e quando começa a perder aquele efeito de grade, né, do desenho, pode parecer hematomas. Então tenha bastante cuidado quando você usar esses tons frios na maquiagem, principalmente manchando o rosto da pessoa. Se você vai fazer uma sereia, dá preferência para tons quentes, porque não tem erro. A não ser que você já seja bastante habilidoso para fazer uma coisa com que você tenha confiança. Então você sabe que não vai causar esse efeito de hematoma. Mas se você ainda está inseguro, escolhe tons claros, vai para um tom de roxo com rosa, de vermelho, de laranja. Eu sempre imagino sereias como peixinhos dourados, né? Muito mais do que com esses tons frios que as pessoas associam com a água, eu imagino, né? Mas eu imagino sereias sempre como peixinhos dourados. E eu puxo muito para tons de laranja, eu gosto bastante de sereias com os tons de laranja. Foge um pouco desses tons frios e imagina coisas diferentes, porque o risco de você errar é muito grande e eu vejo a maioria dos fotógrafos fotografando as sereias com tons de que parece que ela levou uma pancada no rosto, então tenha bastante cuidado. E uma outra coisa que eu evito bastante nas minhas produções, que as pessoas ficam muito surpresas quando eu falo, são os corsês, os corseletes, os corpetes e tudo mais. Eu só uso mesmo quando são produções de época que exigem, né, como parte do figurino. Por quê? Eu faço muita foto de rosto, meio corpo e coisas desse tipo. E essas peças, elas valorizam muito a cintura, mas elas não fazem milagre. Elas apertam a cintura, mas o que está na cintura tem que ir para algum lugar. Ele não encolhe, ele não absorve a gordura. Ele aperta e manda aquilo que ele apertou para algum lugar. E o que acontece? Sobe tudo para as costas. Então, as costas das pessoas ficam muito mais largas. As costas, essa parte do peito, aqui embaixo dos ombros. Então, tudo que estava nas costas, na barriga, na cintura, sobe. E a maioria das pessoas que me pede para usar corset, principalmente em ensaios sensuais, são pessoas que são inseguras com as formas. E aí a gente tira da cintura, que é uma parte bem fácil de corrigir, de ajustar, de disfarçar, né, quando a pessoa me pede, e joga para o ombro, que é uma parte que está em evidência o tempo todo. E aí a pessoa acaba ficando com o pescoço curto, os ombros muito largos, principalmente para quem fotografa de cima, como eu, né? Os ombros, eles ficam bem largos, né? O peito estufa para frente, as costas ficam mais gordinhas, né? Ficam mais para trás. E isso não é a forma original da pessoa. Isso é porque aperta e as gordurinhas, né, se movimentam, se realocam. Então, acaba deformando o corpo da pessoa. Eu prefiro que ela não use o corset, a menos que ela faça questão, que seja parte do figurino que ela planejou, e que, se for necessário, eu faça algum ajuste que ela me peça no Photoshop depois. Porque muita gente me pede para usar corset
com a intenção de esconder a barriguinha, sabe? E elas não entendem o quanto que isso altera o corpo dela num aspecto que é muito mais visível. Elas se preocupam em esconder aquilo que incomoda mais, que é a barriguinha, né? Mas elas não entendem o quanto que isso interfere numa parte do corpo que é mais visível. Então eu sempre oriento as minhas clientes que elas não usem, a menos que elas entendam a mudança que isso vai fazer no corpo delas. Porque muitas nunca usaram, né? E elas não têm um corset feito no tamanho delas. Quando o corset é feito no tamanho dela, normalmente ele tem ajustes para poder melhorar, a pessoa já tira as medidas, faz tudo para que não aconteçam essas coisas. Mas quando ela usa peças do meu acervo, elas são feitas para servir em todo mundo, né? Então não tem essas correções que são necessárias para cada tipo de corpo. E aí acaba deformando bastante o corpo de cada pessoa. E é engraçado que todo mundo acha que eu amo corset, quero usar em todas as fotos o tempo todo e tudo mais, né? Mas não é bem assim que funciona. E uma outra coisa que todo mundo se surpreende quando eu falo, e é até engraçado, porque quando eu falo em ensaio sensual, todo mundo se oferece, né, para trazer. Ai, porque eu tenho, quero levar, não sei o quê. É lingerie. Quando eu falo em ensaio sensual, todo mundo fala, ai, porque eu tenho uma lingerie maravilhosa que eu quero levar e que vai super funcionar com os ensaios. Ninguém percebe que eu não uso lingerie nos meus ensaios. Em nenhum ensaio meu você vai ver lingerie, com pouquíssimas exceções quando a pessoa me pede por alguma razão especial. Mas eu prefiro não usar lingerie nos meus ensaios, porque eu pessoalmente considero lingerie extremamente temporal. É uma coisa que entra e sai de moda muito rápido. Ou seja, a gente fotografa uma lingerie hoje, no final do ano ela já tá velha, ela já tá fora de moda, ela já não serve mais, já é uma peça que você não usaria mais. É lógico, a gente usa mesmo lingerie por muito tempo, mas você não desfila com ela por aí orgulhosamente, né? Então, por exemplo, aquelas lingeries com straps, né, com aquelas faixas que a gente usava aqui no peito, né, que mostrava toda decorada, toda enfeitada. Quanto tempo vai durar? Eu já nem vejo mais as pessoas usando, né? E houve uma época que todo mundo queria usar e me pediam para usar nos ensaios, porque comprou uma linda, não sei o quê, e hoje você já não vê mais. Então essas peças, elas datam muito o seu ensaio. A menos que você tenha uma lingerie vintage, que vai ajudar a criar um clima, uma atmosfera e levar toda a história do seu ensaio para aquele período, eu evito muito usar, porque vai colocar a minha foto nos anos 2020, e eu não quero isso. Eu não quero que em 2025 ela olhe e pense, nossa, olha a calcinha que eu usava naquela época, que vergonha, desse tamanho, ou dessa cor, ou desse formato. Hoje em dia ninguém usa isso, eu não quero que ela pense dessa forma. Então eu substituo lingerie por coisas mais interessantes, como tecidos, flores, às vezes colares, pérolas, joias, né? Tudo isso a gente também pode usar para cobrir o corpo. E mais ainda, uma coisa que eu tenho horror, são alças. Alças de maneira geral. Principalmente de sutiã, obviamente, né? Mas alças de qualquer coisa, de vestido, de blusa, alcinhas. Eu odeio alcinhas, odeio. Então, se é um vestido de alcinha, eu tiro as alcinhas, deixo caidinhas, sabe? Eu odeio alcinhas aparecendo. Por quê? Eu fotografo muita foto de rosto, faço muito close, faço muita foto de perto, muita foto de cima. E muitas vezes só o que aparece são duas faixinhas aqui. Então, não importa a roupa que a pessoa está usando, que seja linda, maravilhosa, decorada, com renda, com brilho, com faixinhas e pedrinhas e custou não sei quantos R$ 1.000 porque o cara aplicou as pedrinhas na mão. Vai aparecer duas alcinhas aqui, assim, monótonas e sem graça. Sutiã é a mesma coisa, gente. Alça de sutiã é sempre feia. Ela pode até ser enfeitadinha, com rendinha, com não sei o que, mas são duas rendinhas posicionadas aqui, que provavelmente ainda vão apertar e fazer duas dobrinhas aqui no ombro da pessoa, dependendo de quem for. Não são bonitas. Nunca. Nunca. É muito raro eu ver uma alça de sutiã que eu fotografaria. Eu prefiro muito mais esconder, tirar e mostrar o ombro, a pele, que valoriza muito mais. E nenhuma das minhas clientes até hoje, mesmo as que não quiseram fazer, que não fazem ensaio sensual, tiveram problemas em mostrar o ombro. Todas as mulheres que eu já fotografei gostam de mostrar o ombro, até um pouquinho da clavícula, todas as mulheres gostam. E aí você põe duas alças na clavícula, dois pedacinhos de pano na clavícula da pessoa. Eu prefiro muito mais tirar
abaixar um pouquinho por aqui nos ombros para mostrar só pele. Valoriza muito mais o corpo da pessoa do que duas alcinhas aqui. Não importa do que, do sutiã, do vestido, do que for. Então eu sempre tiro as alças de qualquer coisa que eu estiver fotografando. Eu tenho horror à alça, eu acho alça muito feia, muito, sempre. Então eu sempre tiro e eu tento pôr outra coisa. Quando a pessoa vem com um vestidinho de alça, eu ponho as alças para dentro, ponho um tule no lugar da alça, se a pessoa não quiser mostrar muito o ombro, ponho alguma outra coisa, mas eu evito alças. Às vezes eu ponho uma fita passando pelo pescoço, alguma outra coisa eu vou colocar. Eu nunca vou deixar aquelas duas alcinhas, uma de cada lado, pendurada no meio da pele linda que a pessoa tem. Então eu sempre evito mostrar alças de maneira geral. Então é isso, acho que algumas coisas são manias da Dani, né? Não sei se serão úteis para vocês, se vocês já pensaram a respeito. Provavelmente vocês têm outras manias e coisas que talvez eu não tenha reparado ainda nas minhas fotos, que podem incomodar vocês talvez. Deixem aí nos comentários, eu vou adorar saber. E vamos conversar mais a respeito também, né, das nossas manias e dicas e reclamações e tudo mais a respeito da produção, tá bom? Beijo para vocês, tchau!